Um gênero literário que consegue educar de forma simples e objetiva. Conheça comigo a fábula, depois da vinheta. A fábula é uma narrativa popular, ou seja, vem das expressões simples do povo. Aliás, a própria origem do termo já nos mostra isso. Fábula vem do latim, também fábula, que remete ao verbo latino fare, com o sentido de falar, dizer alguma coisa. Então a fábula é isso na sua essência, a simplicidade de falar algo. E esse falar é feito na forma de narração, uma narrativa breve, que pode ser escrita na forma de verso ou na forma de prosa. Normalmente, essa narrativa possui a presença de animais que falam e agem como pessoas. Esses animais estão na história por um motivo muito importante: ilustrar a presença de um princípio moral. Aí é que vem o propósito da fábula, que, ao nosso ver, é educativo. O grande objetivo da fábula é fazer com que a moral contida nela se transforme numa lição de vida. Dentro dessa lógica, a fábula é usada para transmitir valores ou criticar condutas. O que importa é que a pessoa que lê reflita sobre atitudes inadequadas. Neste vídeo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse gênero. Então, vamos lá! A maior parte dos estudiosos nos fala que o berço da fábula é a Índia. Isso ocorre por causa da existência de uma obra denominada Panchatantra, considerada a mais antiga coleção de fábulas indianas. As histórias reunidas são baseadas em tradições orais tão antigas que não se sabe de que época são. Mais tarde, o Panchatantra teve uma versão árabe chamada Kalila Dimna. Provavelmente foi através dessa versão que a fábula chegou ao Ocidente. Em terras ocidentais, a fábula aportou na Grécia e teve Esopo como seu maior representante. Esopo foi um escravo que viveu na Grécia por volta do século 6 a.C. Sua importância é tão grande que o seu nome passou a designar um estilo, a fábula esópica, ou fábula grega. O estilo esópico trazia como característica a apresentação da moral no fim da história. O seu trabalho de divulgação da fábula foi realizado oralmente, o que possivelmente fez com que se perdesse muito do seu trabalho. No entanto, em Roma surgiu outro escravo, com o nome de Fedro, que registrou boa parte das obras de Esopo. Nascido por volta do século I a.C., Fedro foi o grande responsável por conservar o legado de Esopo. Porém, ao registrar as fábulas esópicas, Fedro colocou o seu próprio estilo, trazendo a composição latina dos romanos para as histórias. Realizou também uma importante mudança, trouxe a moral da fábula para o início do texto. Além disso, Fedro criou suas próprias fábulas, cheias de simplicidade e de humor. Depois desse período, não ouvimos falar da fábula por algum tempo, até que no século XVII, o jovem Jean de La Fontaine resgatou e reescreveu as fábulas antigas com uma nova roupagem. Nascido na cidade de Château-Thierry, em 1621, La Fontaine é considerado o pai da fábula moderna. Ao adaptar as fábulas de Esopo e de Fedro, inseriu mais conteúdo narrativo nas tramas, trazendo uma linguagem poética para as histórias. Assim, reescreveu as fábulas antigas em verso, trazendo musicalidade para os textos. Entretanto, La Fontaine também escreveu suas próprias fábulas, trazendo uma modernidade para o gênero. Nas fábulas de La Fontaine, a moral não possui um lugar fixo no texto. Às vezes vem no início, às vezes vem no fim, e às vezes espalhada ao longo do texto. No Brasil, podemos citar a figura de Monteiro Lobato como grande responsável por estabelecer um estilo brasileiro de criar fábulas. Nascido em 1882, na cidade paulista de Taubaté, Monteiro Lobato foi um dos maiores escritores do Brasil. Com a obra A Menina do Nariz Arrebitado, Lobato trouxe o mundo da fábula para as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mais tarde, começou a criar também as suas fábulas e nelas trouxe elementos bem brasileiros, como a presença de animais de nossa fauna e do folclore nacional.
Inovou também ao tornar os personagens da obra responsáveis pelo sentido da moral implícito na narrativa. Isso causava mais engajamento nos leitores. Mesmo assim, há elementos que são comuns a todos os estilos de fábulas. Então, vamos conhecer alguns. A fábula é uma narração, por isso possui características de um texto narrativo, como enredo, narrador e personagem. Aliás, é nos personagens que vemos uma característica forte da fábula, que é a presença de animais que representam as virtudes e os defeitos do ser humano. Na realidade, a fábula não é só feita com animais. Podemos ter também plantas, seres humanos, deuses da mitologia e seres imaginários. Porém, os animais e as plantas se tornaram mais tradicionais no gênero. O uso de animais evita a necessidade de ter descrições muito longas, pois o leitor consegue fazer a associação entre o animal e o que ele representa. Então, o perfil biológico de um animal tem pouca importância. O que vale é o que está no imaginário popular. Assim temos, por exemplo, a cobra, que se liga à maldade, e o leão, que se liga à majestade. Entretanto, cada povo pode fazer suas próprias associações, motivados pela fauna, flora e a cultura dos locais onde vivem. Outro elemento que também não pode faltar na fábula é a moral. O grande fabulista La Fontaine disse que a fábula tem duas partes, o corpo e a alma. O corpo é a narrativa e a alma é a moral. Entenda a moral como o conjunto de regras de conduta que devem ser seguidas, não importa o local e a época. É nesse aspecto que vemos a universalidade da fábula. A moralidade é o que dá para a fábula o seu caráter educacional. Seja no começo, no fim ou subentendida no texto, a moral procura sempre ensinar algo a quem lê ou escuta uma fábula. Como a narrativa é breve, só tem espaço para uma moral. Isso faz com que este elemento seja mais fácil de ser encontrado pelo leitor, destacando ainda mais a natureza educativa da fábula. Para muitos, a moral é o que separa a fábula do conto, do mito, da lenda, dentre outros. Porém, há diversas características que podemos estudar que mostram as diferenças entre a fábula e outros textos. Quem sabe nós trazemos isso em um próximo vídeo. Mais do que uma história de bichos, a fábula representa muito do que existe dentro do ser humano. Apesar dos séculos e séculos de mudanças, muitos dos sinais das fábulas indianas ainda estão presentes nas fábulas de La Fontaine, Monteiro Lobato e de outros fabulistas modernos. Isso mostra a força desse gênero, que consegue atender o ser humano na maior de suas necessidades, a educação. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, porque isso ajuda muito o Caminhos da Linguagem a crescer. Se está chegando agora, se inscreva, porque vem muita coisa boa por aí. Ah, eu te peço só uma coisa, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que queira saber um pouquinho sobre a fábula. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima!